Se há um consenso em nossa sociedade, cada vez mais polarizada, é a necessidade de uma reforma tributária, que há anos vem sendo ensaiada e que agora parece ter tomado um novo fôlego. Mas afinal, quais são os principais problemas do nosso sistema tributário? As propostas em pauta conseguirão corrigi-los? Ao contrário do que muitos imaginam, nossa carga tributária, que é alta, não é, na comparação com outros países, nosso maior problema. Nossos piores indicadores estão na distribuição dessa carga e na complexidade de nosso sistema. Oneramos demais o consumo e os salários e tributamos pouco a renda. E somos campeões em complexidade, de acordo com o ranking elaborado pelo Banco Mundial para medir o tempo gasto na apuração e recolhimento dos tributos em diversos países. Para enfrentar esses problemas, precisamos de uma agenda tributária voltada à tributação da renda, da folha de salários e do consumo. Nessa agenda, as discussões mais avançadas estão na tributação do consumo. Duas propostas de emenda constitucional em trâmite no Congresso Nacional, a PEC 45, sob relatoria do deputado Baleia Rossi, que tem por base o projeto do Centro de Cidadania Fiscal, e a PEC 110, apresentada pelos líderes dos Senados, elaborada a partir de um projeto da legislatura anterior do deputado Luiz Carlos Rauli, convergem em muitos aspectos nesse quesito. Ambas propostas buscam instituir um novo modelo de tributação do consumo, criando o IBS, que poderia simplificar nosso sistema, unificando a tributação sobre o consumo. Hoje, o consumo é tributado de forma segregada, ou seja, utilizando os tributos diferentes. Isso gera complexidade, pois cada tributo tem uma legislação e um sistema de arrecadação próprio. E o que é mais grave, no caso do ICMS, cada estado e no caso do ISS, cada município tem sua própria legislação. Essa segregação das bases de consumo gera também conflitos de competência sobre qual tributo que deve incidir em determinadas operações e ainda sobre qual estado ou município é competente para cobrar o ICMS ou ISS. Além desses conflitos, a segregação da base de consumo fomenta distorções nos próprios meios de produção. Para entender isso melhor, imaginemos um edifício construído com materiais pré-fabricados, fornecidos por empresa especializada, tem um custo 10% menor que um edifício construído pelo modelo tradicional. Essa diferença de custo favorece o modelo da pré-fabricação. Agora, como esse tipo de construções se sujeitam a tributos distintos, o modelo que era para ser mais vantajoso passa a ser menos competitivo exclusivamente pela interferência da tributação. O IBS busca também eliminar a cumulatividade tributária. Lembre-se, um bem ou serviço para chegar ao consumidor final passa por um processo produtivo que pode envolver várias etapas. Se cada etapa dessa for tributada, ocorre a chamada cumulatividade dos tributos. Para evitar que isso ocorra, se utiliza o sistema de crédito, ou seja, aquilo que foi recolhido na etapa anterior gera crédito para recolhimento na etapa posterior. Como o nosso modelo permite inúmeras restrições ao aproveitamento integral desses créditos, a cumulatividade da tributação passou a ser uma regra. O objetivo é acabar com todas essas restrições. No IBS, tudo que for gasto na operação anterior poderá gerar crédito na operação subsequente. O fim da competição na oferta de benefícios fiscais, chamada de guerra fiscal, também está nos objetivos do IBS. Essa guerra, se teve alguma eficiência no passado, como política de desenvolvimento regional, se esgotou, porque hoje praticamente todos os estados e municípios têm algum tipo de incentivo, o que descaracteriza esses benefícios como diferencial na atração de investimentos. O que se propõe é tributar os bens e serviços no local do seu consumo, tornando indiferente, sob o ponto de vista fiscal, o lugar onde o bem ou serviço foi produzido. A proposta que tramita na Câmara avança ainda num ponto importante. Pretende promover maior isonomia e transparência fiscal, instituindo uma alíquota única para todos os bens e serviços. A criação de alíquotas diferentes para determinados itens de consumo sempre vem acompanhada de um argumento tentador: priorizar os itens mais essenciais, que teriam uma alíquota menor. O problema é que, a depender de qual item uma família mais consome, ela será beneficiada ou prejudicada. Além do mais, quando se tenta fazer justiça fiscal conforme o tipo de mercadoria, pode ser raro alvo. Tome, por exemplo, o caso das mensalidades escolares, que tem ônus fiscal menor do que a energia elétrica. Tratamento diferenciado que, se considerarmos o comprometimento da renda das famílias com esses itens, privilegia os mais ricos. O modelo de alíquota única promove também enorme ganho de transparência. Fica fácil para o consumidor saber o quanto está efetivamente pagando de tributo ao consumir determinado bem ou serviço, o que é muito difícil hoje em dia.
Veja o caso dos combustíveis. Toda vez que o governo anuncia uma redução dos tributos, os consumidores ficam na dúvida se a redução chegará na bomba dos postos. Isso acontece porque na cadeia dos combustíveis incidem vários tributos com alíquotas diferentes, o que dificulta, quase impossibilita, o cálculo da carga final. É evidente que existem críticas propostas em trâmite, o que tem promovido um bom debate sobre quais alternativas temos à mesa. Agora, deixar tudo como está não parece ser uma delas.